Ora, muito bem, estamos então de volta para mais um bloco aqui na Música de Baco. Hoje estamos à conversa com o Daniel Gomes, que nos vai trazer então, já nos fez provar, pelo menos a nós os três que aqui estamos, o Crónica, mas agora vamos passar a um outro tipo de vinho. Exatamente, e vamos aproveitar esta passagem que nós fizemos aqui do Crónica 2017 Branco do Alentejo para um dessa Pinot Noir de 2014. Daniel, e é nisto que eu vou pegar primeiro. Vamos pegar aqui um bocadinho nas castas. Ia-te perguntar se eras contra as castas estrangeiras. Claramente não. O que é que tu vês no Pinot Noir que não vês numa casta portuguesa? O porquê de escolher um Pinot Noir ou um outro tipo de casta estrangeira e não optar por variedades da nossa coleção ampelográfica? Bem, a nossa coleção ampelográfica, que é quase a maior do mundo, não é? Se não a maior mesmo. Nós os italianos, não é? Batemos por esse prémio. Portanto, realmente, quem tem 300 e tal castas pode parecer um bocado estranho. Ok, vamos buscar mais uma, não é? Vamos buscar outra. Ainda por cima no Douro, não é? Mas nós temos que perceber um bocadinho o contexto e a procura da diferença que muitas vezes os produtores têm que ter, não é? E portanto, este vinho é feito em Sabrosa, 600 metros de altitude, e além de Sabrosa, Alijó, outros sítios altos, se calhar em Carraseda, portanto, há uns sítios altos onde realmente temos zonas um pouco mais frescas e que se calhar conseguimos fazer castas tão precoces como o Pinot. E eu achei que de facto ali naquele sítio, e face se calhar à menor facilidade que teria em suscitar interesse com um tinto normal, não é? Optei por sugerir ao João Almeida Dessa para plantar o Pinot. E depois, obviamente, há outro efeito. Temos que saber que Sabrosa, embora não seja um sítio que neste momento tem muitas visitas, mas de facto a potencialidade turística de Sabrosa é espetacular. É grande, exatamente. É grande, porque Sabrosa é a terra de Magalhães, não é? Nós estamos este ano a comemorar os 500 anos de Magalhães. E até é um bocado paradoxal como é que a personagem portuguesa mais conhecida do mundo não é mais badalada e não andamos aqui um ano inteiro a fazer uma festa monumental graças ao Magalhães. E não sei se ouviste a notícia esta semana, os espanhóis afastaram-nos das comemorações em Espanha. Claro. Aquilo foi tudo espanhol e não tínhamos nada a ver com isso. Eu percebo, não é? Eu percebo, porque realmente afinal os moços financiaram e eles é que pagaram e nós é que estávamos a tirar. Ainda por cima o Ronaldo agora chateou-os um bocado e eles vingaram-se no Magalhães. Isto foi um pequeno à parte, claro. Não, acho que de facto que o Pinot foi uma escolha boa, do meu ponto de vista, e acho que, apesar de tudo, o Pinot é a casta referencial no mundo em termos de valor, não é? Nós temos vinhos que têm valores astronómicos noutras regiões e com outras castas, mas os vinhos da Borgonha, não é? O qual eu acho que é o modelo, não é? Porque eu não, acho que não faz muito sentido querer fazer um Pinot encorpado, não é? E com 14,5, porque para isso, realmente, os Pinots do estilo da Califórnia, ou do estilo dos Estados Unidos, o Oregon tem uns Pinots também um bocadinho mais frescos, mas realmente fazer um Pinot intenso, para mim não faz sentido. O que faz sentido é fazer um Pinot como este é, ou seja, por um lado elegante, persistente, mas fresco e fácil, ou seja, isto é um vinho que é um enganador. Por um lado, nós, quando o bebemos, temos aquela sensação de suavidade e de que o podemos beber em qualquer circunstância. Não é preciso... temos o consumo clássico do Novo Mundo, não é? Pode ser bebido num bar, sem comida. Mas, por outro lado, se nós lhe pusermos um assado e se pusermos a acompanhar com um tinto mais robusto, se calhar vamos ficar surpreendidos com a forma como este, apesar de ser mais
aparentemente mais elegante, mais macio, mas como persiste a persistência, a gordura do assado, não é? É interessante. E continuando aqui a bater nas castas e falando um bocadinho da evolução da viticultura em Portugal nos últimos anos, quando começaste a trabalhar, certamente as pessoas quando plantavam uma vinha dedicavam só a determinadas castas. Hoje em dia, e com vocês também, estamos a assistir à aposta em castas ainda mais antigas e em castas completamente diferentes. Queres-nos falar um bocadinho deste fenómeno, para quem nos está a ouvir em casa, para perceber que hoje em dia não vivemos das tourigas, não vivemos da barroca, da roriz, temos muito mais e há pessoas a apostar muito mais noutro sentido. Nós afunilamos muito as nossas escolhas, não é? Nos anos 80. Sim, houve um 90, período terrível. Um período em que realmente... Tricasta, eu chamo-lhe o tricasta. É um período que realmente afunilou as nossas escolhas, mas não podemos... sim, a qualidade também das castas está lá. Não podemos chamá-la agradecidos, porque a verdade é que é devido a essas castas que agora temos vinhos com uma qualidade extraordinária e já não falta a relação qualidade-preço, porque isso até é absurda. Não é? Claro, em Portugal é uma coisa ridícula. Os vinhos são demasiado baratos para o a bom qualidade que são, tem, exatamente. Sim, mas basta atravessar aqui a fronteira, ir ali para o lado espanhol e os valores são muito mais elevados das garrafas de vinho, claro. E o vinho nem sempre é tão bom como aqui. Nós temos que adequar também o preço muitas vezes ao nosso mercado. Realmente somos um povo que gosta de beber e se de repente os vinhos ficassem todos a um preço estratosférico, deixávamos de beber. Não é? E, portanto, que é um bem de luxo, não acaba por não ser uma prioridade, a não ser para alguns. Nós também não queremos isso, não é? Mas a verdade é que depois a conversa começa a ficar um bocado política, mas a verdade é que também não se pode, a nossa viticultura não tem sustentação se realmente um viticultor não puder viver razoavelmente do seu produto, não é? Aliás, nós temos uma multidisciplinaridade de marcas e de produtores, não é só por paixão, muitas vezes é por necessidade também, porque aproveitar a herança. Não há, e o facto de vender uva não chega, não é? Claro. Portanto, voltando à questão inicial, às castas e à escolha de novas... eu acho que tudo o que nos caracteriza é precisamente esta complexidade e, portanto, faz todo o sentido nós deixarmos um legado do nosso trabalho aos nossos filhos, não é? Um legado que não seja um legado estreito, que seja o mais amplo possível, por um lado em termos de legado, património, mas por outro lado também da nossa defesa, não é? Obviamente. Claro. É muito interessante se temos 300 castas e se podemos aproveitar e continuar a manter essa tradição essa e não especificidade. Exatamente. Não é? Que isto é uma especificidade. E eu agora volto aos Estados Unidos. Nós quando vemos Estados Unidos ou Austrália ou outros países a fazerem vinhos do tipo do vinho do Porto, ao Porto não é uma coisa que nos deva preocupar muito, não é? Porque lá está, são sempre vinhos mais estreitos. Qual é que é a nossa vantagem? A variedade de castas da vinha de Douro, não é? A nossa variedade de castas é completamente inimitável. A localização, as encostas, as cotas. Nós temos 250 mil hectares no Douro, não é? Dos quais 50 mil são de vinha, e portanto nesta diversidade absoluta é aqui que se cria esta riqueza, e as castas fazem parte de um património que não se pode perder de maneira nenhuma, antes pelo contrário. Se hoje em dia alguém viesse ter contigo e dissesse, vou plantar sem número de hectares, vamos supor 10 hectares, tendo em conta as alterações climáticas que estamos a passar, quais seriam as castas, para aqueles ouvintes que nos estão a ouvir, quais seriam as castas que tu indicarias nesta altura que seriam as castas de futuro a plantar? Essa é uma pergunta muito... É a pergunta para €1 milhão, não é? É para €1 milhão, isso é muito difícil. Pondo à parte os gostos que nós temos por determinados vinhos de determinadas castas, estamos a falar do ponto de vista de viticultura e do rendimento e dos tratamentos. Eu acho que as pessoas têm que ser focadas, não é? E têm que ser focadas nos objetivos. E, portanto, quando se inicia um projeto, tem que se pensar que tipo de vinho é que queremos produzir.
querer produzir um vinho de uma casta qualquer diferente, não é? Vamos agora pegar na tinta francisca, ou na Touriga Fêmea, ou na tinta da barca. Que estão agora na moda. Não é? Vamos pegar nessas castas e vamos fazer vinhos com elas. Porquê? Não é? Qual é que é o nosso objetivo? Que tipo de vinho é que queremos fazer? Pois que não há um grande estudo de perfil desse tipo de vinho. Não, é que, acaba... na verdade, quando as direções regionais, não é? Porque o Centro de Estudos participou neste estudo de classificação de castas, não é? Estamos a falar do Igerabad e Guerra, exatamente, o Guerra, Sampaio, participaram muito ativamente neste estudo e, portanto, a seleção deles à época foi uma seleção perfeita, desligada do mercado e só com base nas características do vinho, ou seja, o vinho potente, colorido, intenso, não é? Encorpado e por aí é que fomos para as escolhas que fizemos, as Tourigas Nacionais, a Touriga Franca, etc. Não é? Portanto, há uma qualidade intrínseca que é indesmentível. Portanto, os restantes depende dos sítios e depende do contexto. Eu numa casa grande se calhar não me conseguiria desligar completamente as castas principais, porque são essas, apesar de tudo, que criam os vinhos que agora estão a tirar 95 e 96 e 97, não é? Pronto, já tem o valor do mercado demonstrado, não é? Já tem o valor do mercado demonstrado e a nossa as nossas condições são condições para produzir vinhos potentes. Nós não temos condições para produzir, ou não temos tantas condições, porque temos todas. O Douro tem tudo, não é? Pode fazer de tudo um bocadinho. Pode fazer de tudo um pouco, mas não temos, em média, temos muito mais condições para fazer vinhos potentes do que para fazer vinhos elegantes e suaves. E portanto, eu sinceramente, eu acho que esse caminho ainda é mais correto. Agora, se eu fosse um pequeno produtor, como neste caso para o João Almeida dessa, em Sabrosa eu dificilmente faria uma mistura de castas, porque talvez fosse arriscado na fase inicial, mas se estivesse num sítio de uma cota mais baixa, faria, e se calhar até faria com castas misturadas, seguindo o exemplo de muitas casas agora que estão a salvaguardar a sua especificidade. Estão a salvaguardar que aquele terroir produz um determinado vinho que é inigualável. Não é? E não achas que, por exemplo, a escolha de uma Roriz ou de um Bastardo hoje em dia acaba por ser complicado devido ao clima? Porque eu acho que, e é a minha opinião pessoal, e não passa disso mesmo, não é? Ao escolher hoje em dia uma casta para plantar numa vinha, temos que escolher cada vez mais uma casta menos precoce. Porque as alterações climáticas estão-nos a levar a um aquecimento global. Embora o Trump não ache isso, porque ele vê tudo cheio de gelo e isto está tudo cheio de gelo, como é que isto é um aquecimento global? Não é? Pronto. Mas há 2 anos começou a ser vindima, se calhar mais cedo que nunca. Sim, 7 de agosto. Pronto, o ano passado foi um ano muito atípico, vamos esquecer. Mas há 2 anos. A tendência não é começar... 2017. Sim, 2017. A tendência não será começar cada vez mais tarde. Pelo contrário, se calhar é começar cada vez mais cedo. E a escolha da casta acho que deve refletir também um pouco isso. Não só aquilo que tu poderás obter a nível de perfil de vinho, mas também juntar a parte da viticultura, que também tem que ser pensada, e bem pensada, e não apostar só, vou apostar numa casta de Touriga Nacional porque dá bem. Não, acho que tem que haver aqui uma conjugação de fatores. Não sei se... Eu concordo e as alterações climáticas são de facto uma realidade, são uma realidade, mas agora a estratégia que nós temos para realmente resolver esse problema são diversas. Inclusive, eu ouvi recentemente, agora por causa desta conferência que existiu no Porto, o António Magalhães a dizer que naturalmente a defesa contra as alterações climáticas é o vinho do Porto. Realmente é um vinho de baixa produção, de grande concentração, e não deixa de ter razão. E quanto mais grau obtiver, menos álcool é adicionado, melhor a qualidade do produto final. Não é? Muito bem. Fala-nos agora. Portanto, nós vamos terminar esta parte. Vamos avançar para o próximo bloco musical, e era isso que eu ia precisamente fazer agora. Dá-nos um vinho que te tenha marcado. Escolhe-nos um vinho que tenhas visto, quando provaste aquele vinho é assim, é isto que eu quero fazer.
é uma coisa destas que eu tenho por meta, não é? Isso é uma pergunta difícil. Eu lembro-me de fazer uma viagem aos Estados Unidos em que estive lá 15 dias e durante esses 15 dias só provei Pinots. E provei Pinots. Os Estados Unidos é um mercado fantástico, portanto temos vinhos de todo lado e portanto provei vinhos de todas as proveniências. E foi aí que defini mais uma vez que o Pinot que queria fazer era um Pinot tipo Borgonha, porque foi um Borgonha num jantar fantástico que eu tive no hotel Astoria, que é um clássico, é um clássico dos Estados Unidos. Há filmes com o Fred Astaire e a Ginger Rogers no hotel, e foram umas centenas de dólares, felizmente não fui eu que paguei, mas realmente foi espetacular. Esse Borgonha foi espetacular, mas infelizmente não me lembro da marca. mas era um Pinot. Sim, mas era um Pinot. Mas se eu tiver que escolher uma marca, infelizmente não vou escolher uma marca do Douro. Vou ter que voltar ao Alentejo, porque foi por lá que eu comecei o meu primeiro trabalho vitícola, e lembro-me de ir com o enólogo da Aliança na altura ver a quinta que íamos comprar e que eu tomei conta a seguir, a Quinta da Torrogem, e o vinho que provamos nessa noite achei-o extraordinário. Foi um cartucha, achei verdadeiramente extraordinário. Muito bem. E uma música para acompanhar esse vinho? Uma música que também te tenha marcado? Uma música que me tenha marcado. Bem, não sei se seria para acompanhar esse vinho, mas eu vou ter que escolher, por causa das palavras e por causa da forma como eu descobri a poesia através da música, Leonard Cohen, My Famous Blue Raincoat. Muito bem. Muito bem, ficamos então por aqui e voltamos já a seguir.